Olha só, aconteceu um fato inusitado aqui, uma circunstância fora do comum. O Breno concordou com você. Foi mesmo, então vamos dar. Esses estudantes foram vítimas, coitados. Vamos lá. Olha, é o que parece, durou pouco a lua de mel do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e um dos seus principais aliados durante a campanha, o então senador potiguar Jean Paul Prats, do PT. Indicado pelo governo federal para a presidência da Petrobras, Jean Paul não estaria agradando a Lula e a relação entre ambos já não estaria, abre aspas, em seus melhores momentos, fecha aspas. Segundo o portal Infomoney e a colunista do Globo, Malu Gaspar, pessoas próximas do governo apontam que Lula está insatisfeito com o quadro geral da estatal nos seus 3 primeiros meses de mandato. O presidente tem cobrado para que Prats dê uma guinada na empresa. O motivo disso seria basicamente 3 ações ou omissões de Jean Paul. Lula cobra Prats sobre uma alteração da política de preços da estatal para os combustíveis e um programa de conteúdo nacional para equipamentos. A distribuição recorde de dividendos a acionistas, que Lula é um crítico quanto mais. E o reajuste salarial aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras de 43,88% para conselheiros e diretores, poucos dias depois de Lula criticar duramente, em entrevista ao Brasil 247, o salário dos presidentes e diretores das estatais. Outros problemas, porém, podem agravar ainda mais essa relação. A orientação de rejeitar 2 indicações para compor o conselho por parte dos comitês da Petrobras e a falta de resposta ao pedido do Ministério das Minas e Energia para rever os contratos de venda de campos da Petrobras, como o acordo bilionário com a 3R Petróleo, com relação aos campos do RN. Abre aspas. Com isso, Prats está na corda bamba em agradar o governo e não passar por cima dos controles internos da empresa, fecha aspas, afirmou a reportagem do Infomoney. Abre aspas. Um episódio que chamou a atenção e que pode comprovar o desgaste na relação é o fato de Lula não ter convidado diretamente Prats para compor a sua delegação para a viagem para a China, que contava com cerca de 200 empresários e 40 autoridades, fecha aspas, acrescentou a reportagem. Olha, o PT é uma coisa... Amigo, isso aí. Isso, o PT... Isso aí tem digital. Isso aí é uma... quando eu vi a matéria da Malu Gaspar e do Infomoney, eu identifiquei na hora a estratégia de fogo amigo. Agora, a questão é... O porquê é óbvio, né? Interessa a algum grupo do PT tirar Prats da Petrobras e obter o controle da Petrobras para esse grupo. Agora, ver como é que vão se movimentar as correntes de poder, porque Prats, eu vou lembrar a vocês, Prats não é exatamente alguém do petismo, assim, daquele petismo raiz. Que ele você toma banho, porque quem é do petismo é Fátima. Fátima o levou através da campanha de 2014, mas assim, quem está no histórico do partido não é ele. Aí eu não sei também se ele teria condições de enfrentar essa briga, caso essa briga continue. Não existe aquela de braço, porque quem manda é o presidente da República. Agora, Lula está chateado. Tem uma outra coisa também. Teve o relançamento da Lei Rouanet, que foi lá no teatro, lá no Rio de Janeiro. A Petrobras é a patrocinadora do teatro. E o Japão não foi convidado para o camarote de Lula. Então, assim, ficou muito claro. Existe claramente aí uma divisão. Essa divisão é porque quando você chega... Você lembra de Bolsonaro? Demitiu 4 presidentes da Petrobras. Por quê? Porque não se adequava ao que ele queria. O que é que ele queria e que todo presidente quer? Diminuam-se os preços. Mandar a Petrobras dar o bel prazer. Mas o cara chega lá, é muito parecido com o que a Haddad está tendo lá no Ministério da Economia. Você se circula de gente responsável, que tem um mínimo de senso, e você olha e diz, olha, esse discurso aí é um discurso picareta. A realidade é essa aqui. Então, o Jean Paul Prats, ele chega na Petrobras, né, e se dá com a realidade. Não tem combustível a 2,50, tem os custos, tem uma série de coisas, e aí ele começa a se cercar de determinações do mercado. Mesmo assim, ele leva 4 diretores de sindicato, gente que não tinha a menor condições de estar na diretoria da Petrobras, mas está lá,
né? Ele atende muitas coisas do PT. Mas esse fogo que aconteceu, essas notícias foram plantadas pelo próprio petismo, sabendo que o presidente está chateado. E na sexta-feira, passou despercebido. E não é uma isso. coisa, eu acho, Gustavo, que é feito sem o aval do Lula. Do Lula, justamente. Sem o conhecimento do Lula. Eu já participei de governo e eu sei como é isso. Presidente, vamos queimar ele aqui assim. Ok. Justamente, Lula pede para que se vaze uma coisa e essa coisa é vazada, tem um ar de oficial, mas é oficioso. Agora, lembrando uma coisa que Ciro Marques me chamou a atenção hoje, que a gente passou despercebido, que era um prenúncio dessa crise que ocorreu na sexta-feira. A Eni até leu a notícia e eu passei para um comentário anterior, e Dinarte também não foi no comentário. Mas, o pedido de vistas do Dias Toffoli, na sexta-feira, quando ele pede vista daquela lei das estatais, que Jean Paul não poderia assumir a Petrobras, nem o menino Aloysio Mercadante assumir o BNDES, o Dias Toffoli pede vistas em relação a isso do STF. Com isso, ele fragiliza muito uma matéria que estava dita como tranquila de passar pelo STF. Como resolvida. E essa matéria não está resolvida. Isso, Dias Toffoli, ele tem um arrependimento grande com Lula. Quem morreu, o neto de Lula, Lula fez um pedido para ir para o velório do neto. Ou foi o neto ou foi o irmão? Foi o neto. O neto. Foi o netinho de 8 ou 9 anos, e aí morreu quando Lula estava preso. E Toffoli era o ministro de plantão quando o menino morreu. A defesa de Lula pediu para ele ir ao velório do neto. Toffoli negou. E isso causou uma mágoa do presidente Lula com o advogado do PT, que é Toffoli. Toffoli é conhecido como o advogado do PT, eram as condições que ele tinha para chegar no STF. E Toffoli quer agora, de toda maneira, conseguir uma espécie de perdão de Lula. Isso aí já pode ser um sinal. O Jean Paul, hoje, ele está bem fraquinho. Ele se cuide para começar a criar novamente musculatura. E lembre o seguinte, eu sei que não adianta nada, mas ele também não tem o apoio do PT do RN, não. Mas assim...